Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir lá então 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Amém? Abra sua Bíblia aí e segura aí um pouco. 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Tem algo que o Senhor tem queimado no meu coração e assim que virou o ano, eu decidi separar os 15 primeiros dias do ano e consagrar ao Senhor. Foi um tempo de busca, de oração. Então me desliguei do trabalho, me desliguei de um monte de coisa para poder buscar do Senhor. E o Senhor tem me mostrado algo muito precioso, que nós como igreja, qual é a igreja que o Senhor deseja que nós venhamos ser na cidade? Porque já existem igrejas na cidade, mas qual igreja que o Senhor deseja que nós venhamos ser? Que povo que não foi alcançado ainda, que precisa ser alcançado? Qual o povo que o Senhor deseja que nós venhamos alcançar? E uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, que nós temos que ser uma igreja missional, ou seja, uma igreja que está o tempo todo na missão. Ou seja, quando nós vamos falar com alguém, já tem que ser intencionalmente de falar de Jesus. Porque às vezes a gente fica assim, não, vou esperar uma oportunidade. Não. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles eram intencional em dar testemunho de Jesus. A pregação deles se resumia naquilo que o Senhor tinha feito na vida deles. Então eles entendiam que isso era a missão deles. Então por onde eles andavam, eu estou em missão. Eu estou em missão. Eu estou no mercado, eu estou em missão. Eu estou na rua, eu estou em missão. Você já ouviu falar de Jesus? E eles começavam a falar de Jesus, das obras de Jesus, do que estava escrito a respeito de Jesus, do que foi cumprido. Então eles entendiam que eles, individualmente, eles eram um missionário naquela área. Eles não precisavam ser enviados. Onde eles estavam em missão. Eles entendiam que a missão de dar testemunho de Jesus era algo mais importante que eles tinham na vida. Então nós temos que ser intencional em falar de Jesus. Seja num posto de gasolina abastecendo, esse dia eu tive essa experiência, foi maravilhosa. Mas seja numa fila de banco, numa padaria, andando de bicicleta, na onde você estiver, olhe como se você estivesse numa missão. Estou na missão para Jesus. Sabe? E toda oportunidade, não é possível que Jesus não fez nada na sua vida. Sabe? Seja intencional, espere, procure uma brecha, mas não deixe de falar. Não deixe de falar de Jesus. Que nesse tempo nós possamos ser uma igreja missional. Uma igreja que entende que ela está debaixo de uma missão. E essa missão é 24 horas. E na onde que eu estou tem que ser intencional em falar de Jesus. Amém? 1 Pedro capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, desejem de coração leite espiritual puro. Só segura um pouquinho aqui. Eu não sei como que está na sua versão aí. Como que está na sua versão, Ed? Desejem. Pedro 1, 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Lê para nós aí. Diz: deseja afetuosamente como menino novamente nascidos por leite racional não falsificado, para que pois ele das crescido. Amém. Tá aí. Então é desejo também. Na sua Bíblia também está desejo? Como que está na sua Bíblia aí, versículo 2? Desejar. Desejar. Desejo. Desejar. Amém? Então aqui está falando o quê? Que nós temos que abrir mão,
Sabe, de toda maldade, inveja, hipocrisia. Hipocrisia é falsidade. É você falar na cara da pessoa que você gosta dela e por trás você falar mal dela. Sabe, aquele que dá um tapinha na costa, você tá comigo. Na primeira oportunidade, puxa o tapete. Então Paulo diz assim, ó, abra mão de tudo isso que não provém de Deus. E está falando assim, ó, desejem, ou seja, tem que partir de você. Desejem o leite puro, desejem de todo o coração o leite puro e espiritual. Nós sabemos que uma criança quando está com fome, o que ela faz? Ela chora, ela esperneia, mas ela não fica com fome. Ela faz de tudo. E aqui Pedro está falando assim, ó, como uma criança, desejem. Sabe, às vezes nós ficamos esperando, se alguém trouxer, tá bom, se alguém fizer, não, você tem que desejar. Deseje como criança, seja intensa. Amém? Mas vamos continuar aqui no versículo 3. 1 Pedro 2, versículo 3. Agora que provaram que o Senhor é bom... Calma aí, deixa eu ler o 2 inteiro. Senão vai ficar meio... Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Continuando, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras. Isso aqui está escrito lá em Isaías 28. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram, e torna-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Olha aqui o propósito de Deus para nós. Os que não creem tropeçam, Os que não creem na rocha, os que não creem em Jesus tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Amém? E aqui está falando, não os que não acreditam em Jesus, é aqueles que não acreditam que existe uma missão na vida dele, existe um propósito na vida dele. Tem muitas pessoas, não, eu quero só ser salvo, quero, Só que para cada um de nós, para cada indivíduo, existe uma missão estabelecida pelo reino dos céus. Você é um agente do reino. Você não pode se olhar diferente. Você é um agente, você foi escolhida por Deus. E aqui no final desse versículo, ele fala assim, para que os também foram predestinados. Então tem muitos que não querem viver os planos de Deus. E para esses que não querem, o próprio Jesus se torna para ele pedra de tropeço. Porque ele crê em Jesus, ele acredita em Jesus, mas ele não consegue ficar firme. Ele não consegue caminhar na presença. Eu só vou conseguir caminhar firme, caminhar na presença, gerar frutos, se eu entender que existe um propósito eterno sobre a minha vida. Sabe? Então, quando existe um propósito, ele tem algo específico para ser feito. Por exemplo, eu tenho um violão ali. Esse violão foi construído para um propósito, tocar. E agora, se eu pegar esse violão e começar a jogar tênis com ele, está errado. Ele foi feito com o propósito de jogar tênis? Não. É pecado jogar tênis? Não é pecado. Mas o violão não foi feito para jogar tênis. Ele foi feito para tocar, para adorar, para louvar o Senhor. A nossa vida é a mesma coisa. Existe um plano de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós, como um violão, em vez de nós entoarmos hinos de louvor ao Senhor, nós queremos jogar tênis.
Ah, eu preciso um pouco de lazer, eu preciso fazer algo divertido, eu preciso fazer algo diferente. Sabe, você não vai ter paz e nem felicidade se você não estiver no centro da vontade de Deus. Se você não estiver respondendo o propósito, se você não estiver inserido na missão do Senhor para a sua vida. Não adianta nós queremos ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Mais vale você estar no centro da vontade de Deus e manifestar a boa obra do Senhor do que você andar pelos próprios caminhos, com as suas próprias astúcias, na onde que você vai ter que ajudar, na onde que você vai ter que usar de armas do diabo, porque ele é mentiroso, sabe? Então toda vez que nós não andamos nos propósitos de Deus, nós vamos ter que usar de mentira, vamos ter que usar de engano, vamos ter que se aproveitar de situação. Sabe por quê? Porque o nosso eu está em primeiro lugar. Então quando o nosso eu, ele toma o primeiro lugar do nosso coração, a gente é aquela mentirinha, isso aqui não faz mal para ninguém. Porque se alguém perceber também isso aqui, né? Mas ninguém vai... O Senhor está vendo todas as coisas. Nós temos que andar com a verdade. A verdade liberta. A verdade quebra a cadeia. Sabe, o nosso país ele é conhecido como um país que tem um jeitinho brasileiro. Isso é do demônio. Negócio de jeitinho brasileiro. Nós temos que andar com a verdade. Nós temos que tomar o prejuízo se for preciso. Mas andarmos com a verdade. Não importa, doa quem doer. Não existe uma mentirinha que não faz mal a ninguém. Toda mentira, ela provém de Satanás. E ela é como uma armadilha, como um laço. Se eu pegar uma linha de costura, se ela tiver uma volta só, é facinho de estourar. Mas dá 4, 5 voltas numa linha de costura e tenta arrebentar ela para você ver. A força que você vai ter que fazer. É assim que o diabo faz conosco. Ah, isso aqui é só simples. Não, isso aqui não tem nada a ver. Só que ele vai ali, ó, como uma teia de aranha. Quando a gente vê, a gente nem a presença de Deus a gente sente mais. Então que nós possamos entender que existe uma missão sobre as nossas vidas. E nós somos como pedras vivas na edificação da casa do Senhor. Amém? Nós não viemos para edificar nada nesse mundo. Nós viemos para edificar para o Senhor. Vamos continuar aqui. Versículo 9. E esse versículo ele me acompanha toda a minha conversão. Há muitos anos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para o quê? Para anunciar as grandezas dos que te chamou das trevas, para a tua maravilhosa luz. Aleluia! Você foi chamado para proclamar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está vendo que o tempo todo existe uma missão sobre a sua vida, existe um propósito sobre a sua vida. Você tem que ser um missionário aqui. Às vezes quando a gente fala de missão, para quase todo mundo que você perguntar assim, o que é missão? Qual que vai ser a resposta? A missão é algo que poucas pessoas fazem em algum lugar bem longe. Está errado isso. Não que aquilo não seja missão. Está errado. Missão tem que ser o todo o tempo. Lá no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu país. Sabe, eu não faço missão só quando eu vou para algum lugar onde que poucas pessoas vão. A nossa missão é diária. Todo dia. Todo dia. E eu tenho que ser intencional dentro da minha missão. Porque se eu não for intencional dentro da minha missão, o meu inimigo, o inimigo da minha alma me vence. Todo dia. Todo dia. É porque tem dia que a gente levanta, parece que a gente está derrotado. Tem dia que a gente passa por alguma situação, parece que a gente perdeu. Parece que de algum modo o inimigo venceu. Porque nós temos um inimigo das nossas almas. Ele quer afligir.
Ele quer nos oprimir. Mas uma vez que eu estou inserido na missão de corpo e alma, e eu entendo que eu fui chamado, fui escolhido por Deus, eu estou numa missão. E eu não posso ser um agente 007, não. Eu tenho que ser intencional em ganhar vidas. Sabe, Jesus lá no final de Mateus, do livro de Mateus, ele deixou bem claro ali a nossa missão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. É a nossa missão. Às vezes nós somos clerical. Ah não, essa missão é do pastor. Ah não, essa missão é do evangelista. A missão é de todos. Todos. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para nós, nós lemos aqui, nós somos uma nação santa, um povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Não existe só, que nem antigamente que tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, é ele que fazia o sacrifício, é ele que falava com Deus, intercedia para o povo, por Deus. Todos nós somos sacerdotes. Você é sacerdote, Wesley, Maria, todos nós somos sacerdotes. E nós temos essa missão de estar diante do Senhor, de estar numa missão, dentro de uma função. Amém? Vamos continuar aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amém? Sabe o que significa esse versículo? O nosso destino era o inferno. Porque é para lá que os nossos pecados nos levavam. Só que a misericórdia do Senhor nos alcançou. E quando a palavra de Deus diz aqui que nós temos que proclamar as grandezas do Senhor, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa missão é até que o Senhor Jesus volte. Nós vemos que... Eu lembro quando eu me converti, eu ouvia algo constantemente e aquilo me dava muito medo, porque eu era recém-convertido, conhecia pouca palavra. Então, na onde que eu ia, eu começava a falar de Jesus. Eu já preguei até para poste já, quando eu me converti. E quando alguém falava para mim que era crente, alguém falava para mim que era da igreja, eu começava a escancarar meu coração. Nossa, eu estava lendo essa passagem e o Senhor me mostrou isso e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, tal, tal. Quantos crentes falavam assim, calma filho, calma. Eu já estou no evangelho não sei quantos anos, calma, comece assim mesmo. Mas você vai ver que isso daí é passageiro. Isso daí é só aquele primeiro amor ali que é um fogo, mas depois as coisas não é desse jeito. Eu chegava em casa, quantas vezes eu não chorei diante do Senhor. Falava, Deus, eu não quero perder isso, Senhor. Isso que queima dentro de mim, eu não quero perder, Senhor. Eu quero ser assim o resto da minha vida, ou eu não quero ficar aqui nessa terra. Sabe, em vez de as pessoas colocar mais fogo na lenha ainda, tinha pessoas que jogavam um balde de água fria. Por quê? Porque já não tinha mais um relacionamento com o Senhor. Já não vivia mais a missão. Agora ele era um crente que fazia manutenção da sua fé. O que é ser um crente que faz manutenção da fé? Vou nos cultos, certinho, não chega atrasado, eu dizimo, vou para minha casa, durmo, trabalho, quando tem culto eu vou no culto. Faz apenas uma manutenção da fé. É como se fosse um desencargo de consciência. Senhor, eu não estou desviado, Senhor. Eu não estou afastado da tua presença. Eu estou lá em todos os cultos. Até chego primeiro com o pastor. Sabe, o Senhor não nos chamou para nós passarmos nossa vida toda fazendo manutenção da nossa fé. O Senhor nos chamou para proclamar as boas novas. Nós temos que ser igreja, você é igreja, você é igreja. Temos que ser uma igreja missional, uma igreja que está em missão 24 horas. Sabe, você como igreja tem que ser intencional no que você fala. Ou a sua conversa é só conversa furada.
É só conversa que não acrescenta nada. É só conversa que não edifica nada. Sabe, aquilo que sai da nossa boca tem que edificar, tem que construir. Sabe por quê? Porque nós não vamos passar 50 anos dentro de uma igreja e nós não vamos ver uma alma se convertendo através do nosso testemunho, através do que sai da nossa boca. Por quê? Eu passei minha vida inteira fazendo manutenção da minha fé. Sabe, Jesus não nos chamou para a gente fazer manutenção da nossa fé. Ele nos chamou para proclamar as boas novas. Agora, se eu não entendo que eu estou em missão, eu vou fazer isso para quê? Né? E uma coisa que acontece com nós crentes, nós só convivemos com crente. Só falamos com crente. Então não preciso pregar Jesus. E esse é o maior erro nosso como igreja. O nosso ciclo de amizade é só com crente. E como que você vai ganhar alguém para Jesus? Sabe, nós temos que sair fora das paredes. Nós temos um projeto aqui que chama Fora das Paredes. Né? Que é fazer uns cultos em praça, para fora. Só que o Senhor tem que trazer tanta luz a respeito disso. Tanta luz a respeito disso. Para que nós não venhamos ser apenas alguém que faz manutenção da fé. Que nós venhamos ser realmente uma igreja de missão, uma igreja missionária. Uma igreja que estabelece o reino dos céus. Sabe, mas a gente vive uma vida, sabe, vive por viver. Tem um pastor que ele gostava de brincar quando ele ia falar algo a respeito. Fica parecendo aquela música lá, Deixa a Vida Me Levar. Sabe, misericórdia. Misericórdia. Será que aquilo que Jesus fez lá na cruz por você não tem nenhum valor? Será que todas aquelas chicotadas que Jesus tomou, pancada, a ponto da carne ser deslacerada, será que nada daquilo tem valor para você? Sabe, nós temos que ser mais conscientes da nossa fé. Entender por que eu tenho que ter fé. E eu não tenho que ficar fazendo manutenção da minha fé, não. Eu tenho que crer e ir para cima. Sabe, que nós como igreja, irmãos, eu estou falando para nós aqui, no nosso contexto. Quando Deus colocou para mim, colocou no meu coração, casa de paz, né? Já temos camiseta, hein, irmão? Casa de paz. O alvo é estabelecer o reino do Senhor naquela casa. Sabe, é como se fosse uma campanha de 7 semanas. Mas essa campanha não prega placa de igreja. Não prega religião. São 7 semanas de ensino da palavra. E são ministrações para alcançar quem não é convertido. Alcançar aquele que está distanciado, afastado. O nosso alvo é estabelecer o reino de Deus. Não é estabelecer a igreja do pastor fulano, a igreja tal. Não. Nós sabemos que no meio disso tem pessoas que vão ser alcançadas e precisam ser cuidadas. Por isso que nós temos que ter a igreja. Sabe? Não podemos ser desigrejados. Não estou falando de nada disso. E muito menos falando que as igrejas... Sabe? Mas nós temos que ser igreja. Não só aqui dentro. E não com a intenção apenas de manutenção da fé. Aqui nós viemos prestar um culto para o Senhor. Culto racional. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Sabe? O culto que eu presto para o Senhor tem que ser... Ele tem que agradar ao Senhor. E quando que agrada? Quando é sincero de coração. Quando é sincero. Sabe? Nós estamos edificando uma casa espiritual. Para muitos filhos de Jesus. E nós somos como essas pedras vivas. Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas foi escolhida e estabelecida por Deus. E como Jesus, nós somos pedras vivas. Amém? Que nós possamos andar numa outra medida. Sabe? Que nós possamos andar num outro nível de maturidade, de entender a real, verdadeira, sabe? Sobre o Evangelho. Sobre as boas novas. Que nós como igreja possamos realmente ser uma igreja. E quando eu estou falando nós como igreja, você é igreja. Você é igreja. Eu sou igreja. Que nós como igreja possamos estabelecer o reino dos céus. Na onde nós estivermos.
na onde nós estivermos. E uma vez que o Senhor encontra um coração sincero, Ele manifesta a graça dEle, a unção que você precisa, o poder que você precisa. Por que nós vemos tão poucos milagres, tão poucos manifestação de Deus? Porque nós precisamos ajustar o nosso foco, entender que nós somos uma igreja missional, que eu estou em missão, que eu tenho que ser intencional. O Senhor não vai colocar algo precioso na sua mão que você vai descartar. Então, como crianças que desejam, você tem que desejar, irmãos. Nós lemos aqui no versículo 2, nós temos que desejar como criança, faminta, e ela chora, esperneia, porque eu quero viver tudo de Deus, eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero manifestar as obras do Senhor. Só que eu tenho que desejar, eu tenho que ser intenso. Que o Senhor nos livre de ser uma igreja que faz manutenção da fé. Que o Senhor nos livre de ser homens e mulheres de Deus que vêm para a igreja por desencargo de consciência. Que nós possamos ser intencional. Sabe, o culto é apenas... O culto, na verdade, é de segunda-feira em diante. Nós viemos fazer o encerramento no domingo. Sabe, todos os dias da semana você está em culto. Amém? Se coloca de pé. Oh, Jesus, aleluia. Jesus, aleluia. Eu queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Amém? E eu quero fazer uma oração aqui e eu convido você a concordar com essa oração. Porque algo poderoso vai acontecer na sua vida. Amém? Pai amado, em nome de Jesus. Pai querido, nós como igreja, e aqui nesse momento eu falo individualmente, que nós como igreja, sejamos uma igreja missional, uma igreja que está em missão a todo tempo. Pai amado, em nome de Jesus, que na onde nós estivermos, nós venhamos ser intencional, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nós não venhamos desperdiçar nenhuma oportunidade e que nós venhamos gerar essa oportunidade, Pai. Porque quando eu sou intencional, eu provoco a oportunidade. Eu não espero ela acontecer. Pai querido, nos dê ousadia, nos dê intrepidez de espírito, Pai, para manifestar as boas obras, Senhor, em nome de Jesus, para proclamar o ano aceitável do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos o Ubatuba diante do Senhor, Pai, que nunca mais o Ubatuba seja o mesmo. Levanta um povo fervoroso, Senhor. Levanta um povo que entendeu a missão, Senhor. Levanta um povo que é intencional. Oh Deus, em falar de Jesus, em dar testemunho de Jesus, em proclamar as boas novas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, que o nosso bairro possa receber um chacoalhão do Senhor, Pai. Que vidas sejam tocadas, alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso convívio espiritual, Pai. Oh Deus, que haja uma manifestação do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas sejam tocadas quando nós passarmos, Pai. Se Pedro, que era Pedro, a sombra de Pedro tocava, Pai. Oh Deus, que onde nós estivermos, Pai, haja uma manifestação do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, ache em nós um coração reto e sincero, Pai. Em nome de Jesus, queremos queimar, Senhor. Queremos ser incendiados, Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e Te damos graças, Pai. E declaramos que esse ano de 2022... nós iremos ver a manifestação da glória do Senhor por onde nós passarmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, eu declaro, Pai, um tempo de experiências novas sobre a Tua igreja, Pai.
Um tempo, Pai, de manifestação do Teu Espírito. Um tempo de conversão, de pessoas sendo batizadas com Teu Espírito, Pai. Tudo para um propósito, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos. Que o grande amor do Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja sempre em nosso coração, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Recadinho, quarta-feira, bairro Ariel. É um bairro antes da quadra do Sumidouro. Nós temos nossa casa de paz, lá na casa da dona Marlene. Né? E se você quiser conhecer, você manda uma mensagem, nós alinhamos, combinamos, e vai ser um tempo precioso em nome de Jesus. Amém?